Eu sei que no tempo da crise revela aquilo que temos dentro. Amém? Essa que é a realidade. Pastor, por que existe crise? Para revelar o que está aqui dentro do nosso coração. Não é? Para revelar aquilo que nós temos aqui dentro. A crise serve para revelar o nosso interior. Amém? Então, aprenda isso com Deus, até porque o próprio Deus disse: eu levei o meu povo para o deserto para ver o que eles tinham no coração. Amém? O que nós temos no coração é revelado no deserto. O deserto pode ser seco pelo lado de fora, mas quem está na presença de Deus tem uma fonte que jorra águas vivas. O deserto pode estar seco aqui fora, mas aqui jorra água viva. Amém? Glória a Deus. É por isso que Deus nos leva para o deserto, para provar o que está no nosso coração. Então nunca se esqueça que a prova serve para trazer a público o Deus que você serve, que está em você. Amém? Então quando tiver uma prova, tiver um momento difícil, passe por ele, confiando no Senhor. Amém? Não existe batalha que Deus não quer nos orientar. Não existe momento da nossa vida que Deus não queira orientar cada um de nós. Nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus quer revelar. E eu sei que você é alguém que Deus escolheu para se revelar a este mundo que jaz em trevas. Deus nos escolheu para revelar a Ele na terra, para cumprir a missão do Pai na terra. Amém? A missão de ser servo do Senhor não é nossa, é dele. A missão de ser servo é Ele que coloca para nós à disposição. Opto eu em servir ao Senhor. Glória a Deus. Então aceito o chamado, o propósito dele para a minha vida. Amém? Eu sei que tem coisa boa chegando. Permaneça de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar a palavra do Senhor, mas antes tem aqui uma oração dos irmãos que estão pedindo pela internet. A nossa irmã Razib pede oração pelo Jefferson, William e família. A Ana Maria pede oração por ela, filhos, Renato, Diego e Fábio. Nós vamos estar intercedendo no final do culto em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sei que Deus tem uma palavra para nós. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias 32. Nós vamos adorar o Senhor no final do culto. Jeremias 32, no verso 8. Jeremias 32, 8. Amém? Você achou? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: então meu primo Anamiel veio me visitar na prisão e me propôs um negócio. Compre o meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. E disse ele: porque pela lei você tem direito de comprar minha terra antes de qualquer pessoa. Então vi que a mensagem que eu tinha ouvido era de fato do Senhor. Amém? Nossa, pastor, mas que palavra, nunca ouvi essa palavra, nunca ouvi esse texto, nunca li na Bíblia. Então nessa noite o Senhor quer revelar para nós algo profético. O Senhor quer revelar para nós algo profético nessa noite. Eu quero que você grave essa palavra assim, ó, Anatote. 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 O campo de valor profético. O campo de valor profético. E eu quero profetizar que haverá resposta da oração. Haverá resposta da oração. Em tempos de crise que nós estamos vivendo, Deus quer se revelar na terra através de seus filhos. Deus quer se revelar através de seus filhos. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que a sua oração seja respondida para a grandeza de Deus ser revelada na terra. Amém? Glória a Deus. Então nunca esqueça desta palavra, Anatote. O campo profético.
Em nome do Senhor Jesus. Não existe mal que sempre dure, como também não existe bem que nunca acabe. Temos que entender os tempos da nossa vida. Nós temos que ser balanceados no tempo. Porque o tempo é regido por Deus e não por nós. A nossa vida é regida por um tempo que se esvai dia após dia. Porém, o tempo de Deus é regido em nós. Por isso, que tudo tem um tempo estabelecido sobre as nossas vidas. E que venha um tempo profético em todo o mundo, não somente na cidade de Botucatu, na sua vida, mas que venha em todo o mundo o cumprimento profético daquilo que Deus tem para revelar a cada um de nós. Amém? Eu quero que você sente mais mastigando a palavra que Deus vai elucidar, iluminar, clarear, direcionar. O homem e a mulher de Deus não vive pela bênção. O homem e a mulher de Deus não vive pela bênção. O homem e a mulher de Deus vive pelo reino. O reino é bênção. Eita ragácia. O reino de Deus é bênção. O reino de Deus é a bênção na nossa vida. Não corremos atrás de bênção, porque nós já estamos na bênção. Nós só precisamos entender o tempo. Jesus, ele olha para os fariseus conhecedores da letra e disseram assim: vocês não conseguem discernir o tempo. Ou seja, vocês não conseguem discernir o tempo que vocês estão vivendo. Então, quem está no reino consegue discernir o tempo. Porque Jesus, ele vai dizer uma coisa muito importante para Nicodemos. E todos aqueles que são chamados por Deus, eu acredito assim que todos que estão aqui são chamados por Deus, aqueles que estão pela internet estão sendo chamados por Deus, ou já foram chamados pelo Senhor para um propósito específico, para um tempo específico. E nós precisamos compreender o tempo. Nós precisamos compreender o tempo. Pastor, hoje é quinta-feira, pastor. Não estou dizendo o tempo humano. Pastor, que tempo é esse? É o tempo de Deus, não o tempo nosso. Nós estamos vivendo um tempo diferente, como nunca houve na face da terra. Estamos vivendo um tempo diferente. Nós precisamos ter consciência desse tempo. Então, quando Jesus ele vai dizer a Nicodemos: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo para que você compreenda o reino. Não, pastor, Jesus não disse isso. Claramente Jesus disse isso. Ele disse que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que nós estamos vivendo, irmão, é um tempo do reino de Deus na terra. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo do reino de Deus na terra. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos passando por uma turbulência. Isso ainda não é o ponto final. Pastor, mas o senhor não está entendendo, pastor, eu estou com um problema na justiça, isso aí é consequência de uma fé. Não, pastor, o senhor não está entendendo, pastor, eu estou com problema no meu relacionamento, isso é uma questão de fé. Pastor, o senhor não entendeu, pastor, eu estou enfermo, isso é questão de fé. Eu estou dizendo um tempo profético, o tempo do reino na terra. Porque aquele que é regido apenas para receber algo de Deus de momento, nega o Senhor, quando tudo está bem. Aprende isso em nome de Jesus. Quem recebe do Senhor algo que precisa, já foi a sua esperança, já perdeu a esperança, porque aquilo que se vê não é esperança, e o que nós vemos não é apenas um tempo para a cura, libertação, abrir porta, é um tempo maior do que isso, é um tempo profético para a nossa vida. É um tempo profético para a nossa vida. A consequência e o resultado de vermos acontecer na nossa vida é a fé que nós expressamos nesse Deus. E que estamos imbuídos nesse propósito. Eu quero ver o reino de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, veja o reino de Deus. Você já percebeu que nós temos dois reinos? Qual, pastor? O reino de Deus e o nosso reino. Você já percebeu que quando nós estamos mal no nosso reino, nós recorremos ao reino de Deus?
Você já percebeu que quando foge do controle do reino que nós construímos, porque nós construímos reino todos os dias. Todos os dias nós estamos construindo reinos. Reino. Não, eu tenho um reinado no meu trabalho, eu tenho um reinado na minha família, eu tenho um reinado na minha sociedade, eu tenho um reinado nas minhas empresas, eu tenho um reinado em tudo aquilo que nós dominamos, somos rei daquilo que nós dominamos. Nós somos rei daquilo que nós dominamos. Nós não podemos ser rei naquilo que nós dominamos, nós temos que ser dominados pelo rei do reino, e todas as coisas governadas por nós produzem frutos. Você já percebeu que quando nós nos distanciamos de Deus, não pastor, você não está entendendo, eu não me distancio de Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, agora quem rege as nossas atitudes? São essas coisas que nós queremos aprender com o Senhor, no tempo profético de Deus para a nossa vida, que o Senhor reine na nossa vida, aleluia. Eu estou entendendo, irmãos, de um tempo para cá, estou entendendo algumas coisas diferentes daquilo que eu entendia antes. Algumas coisas que pareciam não ter sentido antes, hoje parece que tem um sentido diferente. Algumas coisas que dominavam, parece que não tem domínio mais. Parece que algumas coisas começam a ter luz em um tempo de crise, em um tempo profético. Quando nós perdemos as rédeas das coisas, é que as coisas têm rumo. Já percebeu? Olha só. Noé tinha uma arca, construiu uma arca que não tinha leme. Era Deus quem levava. Você percebeu que o Titanic era o mais sofisticado que aconteceu com ele? Afundou. Em nome do Senhor Jesus, não caminhe no Titanic, não ande no Titanic, entre na arca em nome do Senhor Jesus, deixa Ele conduzir você, deixa Ele conduzir você, você vai aonde Deus te levar, você vai parar onde Deus vai fazer você parar, você vai ir aonde Deus vai fazer você ir. Em nome do Senhor Jesus, estamos vivendo um tempo, já percebeu, irmãos, o que Deus está mostrando para nós nesse tempo de crise? Que nós não temos controle daquilo que nós achamos que temos controle. Quantos daqui ou estão de férias, ou estão desempregados? Quantos daqui querem trabalhar, mas não podem? Quantos daqui queriam ter coisas e hoje não têm? Quantos daqui queriam liberdade? Porque andar com uma máscara no rosto o dia inteiro, irmão, parece que nós perdemos a liberdade. Sabe o que Deus está nos ensinando? A perder coisas. Deus está nos ensinando, presta atenção. E estas coisas só são reveladas aos filhos que estão no reino de Deus. Só está sendo revelada aos filhos que estão no reino de Deus. É a profecia deste ano para 2020. A manifestação seria para a vida dos filhos. Recorda? Olha só. O que Deus quer que nós venhamos a entender neste tempo de crise são coisas muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Por quê? Porque olha a questão que Deus coloca para nós. Como nós vivíamos, qual era o estilo de vida antes e qual é o estilo de vida hoje. Iniciamos uma pandemia, ou seja, o mundo passou por uma pandemia, começando na China em novembro, chegando para nós em março, e nós já estamos em julho, chegando em meados de julho. Começamos em março, estamos em julho. Quantos meses passaram? Alguns meses. Você já percebeu que aqueles que não oravam continuam não orando? Aqueles que não jejuavam continuam não jejuando? Aqueles que estavam perdidos continuam perdidos? Aquele que não tinha direção continua não tendo direção? O que Deus está querendo ensinar para nós nesse tempo profético que veio sobre o mundo, é tempo de nós despertarmos para aquilo que é espiritual e não apenas físico, social. O que Deus está nos ensinando é perder asas para poder caminhar na realidade.
O que Deus está nos ensinando. Por quê? Porque todo este mal vai passar de sobre a terra. E Deus não quer que nós venhamos ficar da maneira que nós estávamos. Deus quer mudar a cada um de nós conceitos. Deus está querendo ensinar para nós princípios. Deus não quer, irmãos, neste tempo que nós estamos vivendo, Deus não quer que nós venhamos caminhar apenas para receber. Eu tenho que entender qual é o meu papel no reino de Deus, no reino do Senhor. O Senhor tem falado muito forte comigo por esses tempos. Feliz é o homem, feliz é a mulher que se desperta para buscar ao Senhor em tempo de crise. Aleluia. Feliz é o homem para buscar ao Senhor no tempo de crise. E nesse tempo de crise nós temos algumas coisas. Irmãos, tempo de crise nós aprendemos com aquilo que nós nem percebíamos. Nós damos valor a coisas insignificantes que passavam desapercebido na nossa vida. Passava-se desapercebido na vida. Então, tempo de crise é tempo de Deus revelar para nós a liberdade que tínhamos, a força que tínhamos, a disposição que tínhamos, o que possuíamos. Tempo de crise é para mostrar para nós aquilo que nós perdemos. Tempo de crise é para mostrar para nós como nós éramos favorecidos. Nesse tempo de crise é para revelar para nós o quão abençoado nós éramos sem perceber. É para isso que Deus permite as crises na nossa vida, para mostrar para nós que nós precisamos entender um tempo. E este tempo que nós estamos vivendo é um tempo profético. Por quê? Porque eu quero entender em nome do Senhor Jesus que depois desse tempo a vida vai continuar. Que depois desse tempo a vida vai continuar. E a vida não pode continuar da mesma maneira que estava. Alguma coisa tem que acontecer em mim no tempo da minha crise. Aleluia. Alguma coisa tem que ter acontecido em mim depois da crise. O texto que nós fizemos menção é o texto muito importante na Bíblia, porém pouco anunciado, pregado, falado. É um tempo de crise. É um tempo de crise na história de uma nação. É um tempo de crise. É um tempo de aprisionamento. A Bíblia vai mostrar para nós em Jeremias, porque Jeremias foi levantado num tempo onde havia-se liberdade, porém a liberdade foi tomada. A Bíblia vai mostrar para nós que Jeremias era um profeta contemporâneo de Isaías, de Ezequiel, de Abacuque, profeta que profetizou antes do cativeiro, profeta que profetizou antes de um cativeiro. Então, quando nós olhamos para esse texto do capítulo 32, nós estamos no meio de uma grande crise, prenunciada, anunciada. Uma crise falada, transmitida por um profeta. Profeta ouve Deus e transmite ao povo. Irmão, deixa eu abrir um parênteses. Dê ouvido aos profetas e prosperareis. Dê ouvido aos profetas e prosperarei. A Bíblia vai mostrar para nós que eles estavam vivendo um tempo de crise. O texto que nós fizemos menção é o texto que Jeremias estava preso. Um profeta que estava preso. Olha. Um profeta que estava preso. Mas um profeta preso, ele tem a mesma liberdade com o Senhor como dantes. Porque não é a prisão que aprisiona um homem de Deus e uma mulher de Deus. A pior prisão de todas elas que um homem pode ter na vida ou passar na vida é a prisão da alma que não se conecta com Deus. Esta é a pior prisão que uma pessoa pode ter na vida. Lembra de Paulo e Silas?
Estavam presos apenas do físico, mas a alma era do Senhor. O que aconteceu? Que a sua prisão não seja espiritual, que a sua prisão seja apenas um momento físico, um tempo profético, um tempo. A Bíblia vai dizer para nós que Jeremias estava preso, porque profetizou a respeito de um mal que haveria de vir sobre a terra, principalmente Jerusalém, Judá, Israel. Era um tempo de prisão, de aprisionamento. Jeremias é levantado por Deus quando Israel já estava no cativeiro. Irmão, olha que princípio lindo Deus vai nos ensinar nessa noite. Olha só. Israel já estava no cativeiro. Judá estava em liberdade. Judá tinha liberdade. A tribo de Judá, a tribo de Benjamim estavam em liberdade. Jerusalém estava livre. Israel já estava aprisionado no cativeiro babilônico. Aprenda que Deus vai dizer: aprenda com o mal das pessoas, para que o mal não sobrevenha até você. Que o mal de uma pessoa, que ao ver o mal de uma pessoa, ou seja, uma pessoa se dando mal, uma pessoa tendo problemas numa área, observe qual foi o caminho para que aquele mal tocasse a vida daquela pessoa e não faça o que aquela pessoa fez. Por quê? Porque Israel já estava no cativeiro. Judá tinha uma imagem exata da desobediência, o resultado dela. O resultado daquilo que Judá poderia receber se continuasse no mesmo caminho. Porque Israel já estava lá, que foi levado pela idolatria, pelo mal que estavam praticando, Deus leva eles cativo. Pelo rei que estava caminhando na bênção, caminhando no temor do Senhor, caminhando debaixo da legalidade de Deus, Deus ainda levantava os profetas para dizer assim: continuem vivendo para o Senhor, continuem caminhando com o Senhor. Porém, quando morre o rei Josias, a Bíblia diz que Judá descamba. Judá começa a entrar pelo caminho da idolatria. Idolatria é um sentimento. Idolatria não é apenas uma pessoa pegar um objeto de pau, de pedra, de gesso e dizer assim: tu és o meu Senhor. Não. Isto aqui é apenas consequência da idolatria. Idolatria é um sentimento de colocar Deus em último lugar na vida. Idolatria é um sentimento de ocupar aquilo que nós temos dentro de nós, que é de Deus, colocar no trono do nosso coração outra coisa. Isto é idolatria. Idolatria é um sentimento. Idolatria é um sentimento de nós colocarmos o Senhor em segundo lugar. E quando nós colocamos o Senhor em segundo lugar, é perigoso demais. Porque Deus tem que ser a primazia. Deus requer a primazia da nossa vida, para que seja estabelecida em nós a bênção que tanto almejamos. Deus tem que ser primazia, porque Deus não é a bênção é consequência do meu caminhar com o Senhor. Eu poderia aqui dizer que nessa noite você vai sair com a bênção, e você já percebe que a maioria dos pregadores hoje você vai receber a bênção, não importa de que maneira, mas você vai receber a bênção. A pergunta: recebe? Não, porque a bênção é consequência do agrado que nós somos a esse Deus. Oh Espírito, a bênção é consequência do agrado que somos a esse Deus. Judá tinha um profeta, que Deus o outorgou como profeta, para profetizar a nação de Judá com autoridade e para viver. Então a Bíblia começa dizendo para nós que este profeta era Jeremias. E de onde veio Jeremias? Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 1.
Olha só, Jeremias capítulo 1, que coisa linda, meu Deus do céu. Ó, Jeremias capítulo 1, verso 1. Nada é por acaso, olha só. Jeremias capítulo 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias era o profeta do qual Deus, depois de alguns meses, ou posso dizer anos, estava encerrado dentro de uma prisão por profetizar a respeito de Deus e daquilo que Deus permitiria acontecer na vida das pessoas. O profeta Jeremias foi levantado para dizer assim: olha, tome cuidado, o caminho que vocês estão trilhando vai levar vocês para o cativeiro, se arrependam. Jeremias andava, irmãos, com um saco de silício, pica que dói, ó, saco de silício, cutuca terrivelmente, andava descalço, para profetizar a nação. Olha só, eu toco a terra como os meus pés das boas novas tocam o coração de vocês. Cinza sobre a cabeça, cinza fala de sacrifício. Cinza fala de sacrifício. Então, a cinza mostra o sacrifício, caminhando e dizendo assim: Deus vai levar vocês cativos. Por quê? Porque é assim que Deus permite uma pessoa aprender. Deus não quer levar a pessoa ao momento da adversidade, Deus não quer levar a pessoa ao sofrimento, mas nós mais aprendemos com o sofrimento do que com a abundância. No entanto, que o escritor Salomão diz assim: prefiro ir aonde há luto do que aonde há banquete, porque aonde há luto é o final de todas as coisas. Eu aprendo com o dia mau, eu aprendo com o mal, porém não quero aprender com o meu mal, eu quero estar bem, eu quero estar em Deus. Então olha só Jeremias andava pela terra dizendo: olha, Deus vai nos levar cativo, arrependam-se. Então a Bíblia vai dizer para nós que ele veio de Anatote. Sabe o que significa a palavra Anatote? Anatote significa oração respondida. Oração respondida. E todos nós temos que entender que temos uma única maneira de falar com o Senhor. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Deus usa até um animal para falar conosco. Mas nós só temos uma única maneira de falar com Deus, de expressar o nosso coração a Deus, através da oração. Através da oração. Então quando Jeremias, no capítulo 32, se encontra encerrado, olha só que interessante, que coisa linda. O propósito do Senhor é para que as pessoas possam perceber o valor da liberdade e do bem. Aonde estava Jeremias? No capítulo 32, estava preso. Jeremias estava preso, porque o texto vai dizer para nós que Jeremias estava preso, porque profetizou o mal que haveria sobre a vida deles. E os profetas diziam o quê? Não, Deus está contente com todos nós. Deus não vai nos levar cativo. Jeremias é mentiroso. Que fez Edequias? Edequias pega Jeremias e prende Jeremias no calabouço. Irmão, aqui tem algo muito importante. Ninguém quer ouvir o que precisa ouvir. Nós queremos ouvir o que nós achamos que é bom para nós. Mas existem momentos da nossa vida que Deus, Ele fala aquilo que nós não queremos ouvir. E feliz é o homem, feliz é a mulher que quando Deus fala, vem dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nerestar que naraste candorevasso. Neste cantarás. Nós precisamos ouvir algumas palavras que muitas vezes nós não queremos ouvir.
mas que é necessário nós ouvirmos. Irmãos, Jeremias estava profetizando algo que era duro de receber. E se nós analisarmos muitas vezes, a palavra de Deus é dura de nós recebermos, porque a palavra de Deus entra em confronto conosco. Nós somos confrontados muitas vezes, e pelo confronto que nós vivemos em Deus, é para melhorar os nossos caminhos, não para nos tirar dos caminhos. É para melhorar os nossos caminhos e não nos tirar do caminho. Então esse tempo de crise que nós estamos observando, irmãos, aqueles que oravam continuam orando, aqueles que buscavam continuam buscando, aqueles que santificavam continuam santificando, aqueles que trabalhavam para o Senhor continuam trabalhando. Nunca se ouve tantas pessoas, irmãos, nós estamos indo para o monte. Irmão, enquanto sai um grupo, entra outro grupo, enquanto sai um grupo, chega outro grupo. Por quê? Porque quem antes orava continua orando, quem buscava continua buscando, quem santificava continua santificando. Então eu estou dizendo, nestes tempos que nós estamos vivendo, continue buscando ao Senhor, continue servindo ao Senhor. Olha a pergunta que Deus faz: quem daqui quer ver a sua oração respondida? A resposta de Deus, você tem orado? Você na internet, você quer a sua oração respondida? A pergunta de Deus: você tem orado? Se a resposta de Deus é a Anatote, e a cidade de Anatote representa oração respondida, Jeremias estava num calabouço fazendo o quê? Orando a Deus, orando ao Senhor. Então a Bíblia vai mostrar para nós que Anatote tem um significado espiritual, é um campo profético, é um campo profético, é um campo profético. Pegou? Jeremias nasce no campo profético. Jeremias cresce no campo profético. Num determinado tempo de Deus o chama para tirá-lo do campo profético para viver no propósito. E quando Jeremias estava no momento de crise da sua vida, ele busca Deus, e Deus faz ele lembrar do campo profético. Sabe o que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, nos dias de hoje? Lembrando quando nós podíamos nos reunir. Irmão, que saudade eu tenho das nossas reuniões de oração, onde você podia agarrar no braço do irmão e profetizar sobre a vida dele. Profetizar sobre a vida dele. Está profetizando sobre a vida dele. Estar orando sem máscara, irmão, porque orar com máscara é terrível, mas olha só, orando. A Bíblia começa a mostrar para nós que Anatote tem um significado espiritual. Anatote significa campo de promessa, restauração, volta do cativeiro, tempo de paz e prosperidade. Essas coisas representam Anatote. Porque olha só, quando Jeremias, no seu cativeiro, no capítulo 32, veio Deus para Jeremias dizendo algumas palavras. Jeremias, você tem um primo, um parente, e esse seu parente vai te procurar. A Bíblia diz, abra sua Bíblia comigo, Jeremias 32. Jeremias 32, verso 6. O texto mostra para nós que Jeremias, esta foi a mensagem que o Senhor deu a Jeremias. Seu primo Ananamiel, filho de Salum, virá aqui pedir para você comprar a sua propriedade. Antes de qualquer outra pessoa, segundo a lei, compre a fazenda.
Verso 8 diz assim: então meu primo Anamiel veio me visitar na prisão e me propôs um negócio. Compre o meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Porque disse ele: pela lei você terá direito de comprar minha terra antes de qualquer pessoa. Então vi que a mensagem que eu tinha ouvido era de fato do Senhor. Afinal, comprei o campo de Anatote. Por ele paguei a Anamiel 17 moedas de prata. Assinei e selei o contrato de compra diante de algumas testemunhas. Depois pesei a prata e paguei a Anamiel. Verso 11. Então apanhei o contrato selado, uma obrigação da lei e a cópia aberta, e na presença do meu primo Anamiel, das testemunhas que também assinaram o contrato, e de algumas pessoas que estavam no alojamento dos guardas, entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, e neto de Maacéias, e disse a Baruque, enquanto todos ouviam: o Senhor do universo, o Deus de Israel diz: pegue este documento de compra e contrato selado e a cópia aberta e coloque tudo em um vaso de barro. O contrato valerá muito no futuro e dentro do vaso ele se conservará por bastante tempo. Olha o que Deus disse para Jeremias: Jeremias, você está preso? Estou, Deus. Está preso por quê? Porque eu profetizei que o Senhor iria levar o nosso povo cativo. Jeremias, pensas tu que a tua vida e a nação de Jerusalém, ou de Judá, e todo Israel, continuará cativo por muito tempo, ou por todos os anos? Olha, Senhor, pelo que eu tenho visto, acredito que não. Então, porém, na sua vida eu vou dizer algo, Jeremias, para dizer que eu sou fiel para com todo Israel. Eu quero que você compre o terreno que teu primo virá lhe entregar nas suas mãos. Irmão, olha só, como que pode alguém preso, alguém profeta, comprar alguma coisa? Como pode alguém preso comprar alguma coisa? Ali Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, eu quero revelar algumas coisas à minha nação, e eu quero começar por você. Irmão, não tem nada na nossa vida que primeiro Deus não faça em nós para depois fazer na vida de outros. Amém? Não tem nada na nossa vida que Deus não faça primeiro em nós para depois fazer por nós. Então Deus veio para Jeremias dizendo assim: Jeremias, eu vou fazer primeiro na sua vida. Olha só, o teu primo virá aqui e você vai comprar o campo. Por quê? Porque depois que a nação de Israel sair do cativeiro, a vida vai continuar. Então, a terra de Anatote é promessa de Deus. Quando Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus tem propósito naquilo que fala. O que Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você está preso? Estou. Você pensa que vai ficar assim para sempre? O Senhor que sabe. Eu vou dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Entrar no propósito de Deus. Nós precisamos entrar no propósito de Deus. Propósito do Senhor. Porque a vida vai continuar. Quando Deus promete, Ele cumpre. Eu não sei o que Deus prometeu na sua vida. Eu não sei o que Deus prometeu a você. Mas o que indica que nós vamos ver as promessas de Deus cumpridas na nossa vida é a nossa obediência. É a nossa obediência. Aleluia. Espírito Santo. Ireste cantor e vaso.
Quando Deus promete, Deus cumpre. A expectativa do futuro depende das decisões de hoje. Jeremias, você vai comprar. Deus não disse assim, você tem condições? Deus disse, você vai comprar. Agora olha só, Jeremias recebe a visita, paga em moedas de prata. Só que uma coisa muito importante Jeremias fez o contrato e selou e guardou dentro de um vaso de barro. Sabe o que Deus quer mostrar para nós nesse texto de Anatote? É que todos nós precisamos comprar um terreno. Ah, pastor, o senhor está falando antes do terreno da igreja? Não, irmão, estou falando outro terreno, muito mais importante que esse. Nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos comprar um terreno. E esse terreno, Jesus disse que o reino de Deus é comparado a um homem que, caminhando por umas terras ou por um campo, ele encontra um tesouro. Ele vai, vende tudo quanto tem para comprar aquele campo por causa do tesouro. Sabe o que Anatote significa, ou significava para Jeremias? Significava o campo mais valoroso da sua vida, porque era o campo da promessa, era um tempo profético. Deus está dizendo assim, a nação vai voltar para a terra, a nação vai voltar para Jerusalém, a nação vai voltar novamente, eles não vão ficar cativos para sempre. Eu quero desafiar você em nome do Senhor Jesus a continuar na fé, porque essa crise não é para sempre. Esta crise não é para sempre. Esta crise não é para sempre, esse mal não é para sempre. Talvez o mal que você vai entrar não é para sempre. E deixa eu profetizar algo aqui nessa noite que o Senhor está me incomodando. Eu estou querendo dizer, não quero falar, mas Deus está dizendo, fala. Esta prova que você vai entrar não é para sempre. É por um tempo. Tu verás com os olhos o que Deus fará na vida dos teus. Chegará no fundo do poço. Será chacota e tapete para muitos. Mas de lá restaurarei. Trarei de volta para as terras da promessa. Nerecando orevá suricai. Raste cantaragacia. Nerivachai candaravasu. Para mostrar que eu sou Deus. Neivas de cantorecia. Mas compre a terra. Compre intimidade. Dê valor àquilo que tem valor realmente. Dê valor àquilo que tem valor realmente. Neriste a cantarácia. Varicanaste a cantaravasso. O Senhor fará você ver com os teus olhos e dizer, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas para Deus tem jeito. Agora olha só, Jeremias, ele vai vir aqui na cela. E daqui da cela você vai assinar. Vai comprar. Porque eu velo pela minha palavra. Jeremias sabia o que Deus estava dizendo, irmão. Ele era da terra. Ele era de Anatote. Ele sabia o que Deus estava dizendo. Quando Deus chama Jeremias, o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, eu quero que você abra a sua boca, porque eu vou encher de palavras. Agora olha só. Mas Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar direito. Deus disse assim, Jeremias, o que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira.
Ouviste bem, Jeremias. Eu velo pela minha palavra para se cumprir. Agora, olha só que interessante. Deus não vela pelas palavras. Aqui está no singular. Eu velo pela minha palavra. Qual palavra era aquela? Que Deus iria cumprir toda a palavra que saísse dos lábios de Jeremias. Jeremias estava na onde? Jeremias estava preso. Jeremias estava aprisionado. Mas Deus disse assim: eu velo pela minha palavra. Não são todas as palavras. Ai, Deus falou lá na palavra, Deus falou na palavra. Mas qual é a palavra que você teve intimidade? Qual é a palavra que você tem intimidade? Não são as palavras, é uma palavra que Deus dita e regra para nós. Qual é a palavra que Deus disse a você? Sirva, então sirva. Caminhe, vire para a direita, vire para a direita, vire para a esquerda, vire para a esquerda. Se Deus falou algo para você do que será o seu futuro, continue esperando na promessa dele, porque ele vela pela sua palavra, aquela que Deus disse para você, aquela que Deus falou para você, aquela que Deus já direcionou você. Por que é que você não faz aquilo que Deus te mandou? O que eu tenho aprendido com Deus, nós sofremos porque não damos crédito àquilo que Deus diz. Jeremias, você veio da terra da promessa, da resposta da oração. Sim, Senhor. Lembra daquele dia que eu te chamei? Sim, Senhor. O que eu disse para ti? Eu não velo pela minha palavra se cumprir. Ela não se cumpriu na sua boca, Jeremias. Você não está vendo os seus parentes, compatriotas indo cativos? Sim, Senhor. Eu velo ou não velo pela palavra? Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, não queira Deus levá-lo cativo a algo ou a alguma coisa por negligência ao ouvir a sua voz. A maioria das vezes nós entramos num cativeiro porque nós não ouvimos a voz do Senhor ou não damos crédito àquilo que Ele já disse. Aquilo que Ele já disse. O Senhor já disse para nós que nós temos que comprar um campo. Você já comprou o campo? Pastor, que campo é esse? O campo que tem um tesouro inigualável. Quem daqui já encontrou o tesouro? Todos nós já encontramos. Você já encontrou o tesouro? Eu já encontrei o tesouro, irmão. Em nome do Senhor Jesus, está dizendo assim: então vende tudo que você tem, compra o tesouro. Ou seja, coloque o tesouro, o campo que tem o tesouro, acima de tudo na sua vida. Eu sei que isso aqui é um peso muito grande. É um peso muito grande dizer isso. É um peso. Só tem alegria em fazer o que faz aquele que já comprou o campo, aquele que já tem o tesouro, aquele que já tem o tesouro. O Senhor nos leva a desfrutar do tesouro pelo campo que nós compramos. Deixa eu revelar isso aqui para você, que isso aqui é muito interessante. Eu só posso desfrutar do Cristo, do reino, do ambiente do reino, se eu já comprei o campo. Eu só posso desfrutar do tesouro se o campo é meu. O que fez o homem que Jesus disse? Ele foi e vendeu o que tinha para comprar o campo, legalidade. Eu só posso desfrutar do reino se eu tiver legalidade. Se eu não tiver legalidade, isso aqui é peso, tudo é peso, tudo é peso, tudo é peso, tudo é peso no Senhor. Orar é peso, ler Bíblia é peso, estar na comunhão dos irmãos é peso, trabalhar na igreja é peso, trabalhar no reino é peso, trabalhar para as pessoas é peso, tudo é peso, é peso, é peso. Por quê? Porque não tem legalidade. E aquilo que eu não tenho de legalidade, irmão, se tem uma coisa que eu amo em Deus, é Deus, Ele respeita leis. Entendo o que eu vou dizer. Por mais que Deus nos ame, Ele respeita a lei da semeadura. Deus pode dizer assim: eu amo você demais, mas o que você plantar, você vai colher. Está entendendo? Deus me ama, mas plantou, colheu.
Porque Deus respeita a lei. Pegou? Olha só, eu vou usar uma analogia tão simples e talvez tão imprópria para o momento, mas olha só, eu posso estar andando para a rua e fizer assim, ó, e ficar olhando. Deus respeita a lei. Ó. Tudo que sobe, desce. Tudo que vai, volta. Deus respeita leis. Deus respeita leis. Jeremias, o meu povo vai para o cativeiro. Por quê, Senhor? Porque eu estou em último lugar na vida deles. Mas eu quero dizer uma coisa para ti, Jeremias. Eu velo pela palavra para cumprir. Então, Jeremias, se prepare para a volta. Se prepare para a volta. Você está preparado? Olha o que Deus vai dizer. Quem tem o campo sabe o valor do tesouro. Quem tem o campo sabe o valor do tesouro. Vai poder discernir o tempo da volta. Por quê? Porque Jeremias, ao comprar a terra de Anatote, Jeremias, ele estava dizendo às pessoas: em tempo da minha crise eu acreditei naquilo que Deus me disse. Se eu perguntar assim, você já comprou o campo e está desfrutando do tesouro? Quando passar a crise, todos vão ver que você se preparou para a volta. Você já pegou isso? Nós estamos vivendo um tempo de crise, irmãos. Olha só, nós estamos vivendo um tempo tão de crise que o único local onde se contamina uma pessoa com coronavírus é na igreja. Você já prestou atenção? É o primeiro lugar, ou o único lugar onde as pessoas se contaminam com o Covid. É a igreja. Olha só. Quem desfruta do tesouro, que comprou um campo por causa do tesouro, em todos os tempos da sua vida está dizendo assim: eu estou preparado em todos os tempos a viver em Deus, a viver no Senhor. Aleluia. Eu estou preparado para a volta. Estou comprando um campo profético. Jeremias estava comprando um campo profético. Jeremias comprou o campo preso. Ele podia pensar assim: por que é que eu vou comprar um campo se eu estou preso? Por que é que eu estou comprando algo que eu não posso desfrutar? Mas Jeremias estava profetizando, por isso é campo profético. Jeremias estava profetizando: aqui a prisão é só um tempo, este momento é só um tempo, eu estou vivendo só um tempo, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar a viver bem, eu vou voltar com a minha família, eu vou voltar a ter prosperidade, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a buscar o Senhor com mais intensidade, eu vou voltar a cumprir o propósito do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, entenda, Jeremias estava preso, mas comprou um campo. Não sabia ele se iria desfrutar? Não, Jeremias, ele entendeu. Deus me disse que é para eu comprar um campo. Por quê? Porque eu vou desfrutar da terra. Em nome do Senhor Jesus, Deus está dizendo aqui nessa noite: não desfaleça. Se Deus disse para você que você vai voltar, talvez melhor do que quando chegou no cativeiro, acredita em nome do Senhor Jesus. Se esta pandemia que veio sobre o mundo, só veio para revelar Deus na terra, só veio para revelar Deus nas pessoas, só veio para revelar Deus através da vida das pessoas. Nós só estamos vivendo um tempo, por isso em nome do Senhor Jesus, se você orava, ore, se você busca, se você entregou para o Senhor a sua vida, continue crendo e confiando no Senhor a sua vida. Se você ainda teme ao Senhor, continue temendo. Aleluia. Em nome de Jesus, todo esse tempo vai passar. Talvez o tempo de uma bênção particular na sua vida, é só questão de Deus chegar na causa. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Anatote, terra de campo profético. E eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda essa palavra assim:
Deus está permitindo você viver esse tempo para mostrar para você que você não consegue fazer nada. Margarete, enquanto eu meditava nesta palavra à tarde, confesso que eu não entendia muito qual era o propósito de Deus. Mas quando eu vi você entrar pelas portas, Deus me disse assim: fale a ela. É apenas uma prisão. É apenas uma prisão. Deus está ensinando o valor real da vida e não das coisas. Deus está ensinando o valor real da vida e o propósito que Ele tem sobre vocês é muito maior do que vocês imaginam. Deus não quer dar para vocês algo. Deus quer que vocês comprem o campo com um tesouro maravilhoso. Vocês estavam querendo desfrutar do tesouro sem o campo. Isso não é legalidade. A legalidade é pagar o preço pelo campo. E pagar o preço pelo campo é vender tudo que tem. Ou seja, eu dependo totalmente de Deus. Eu quero somente Deus na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. Comprar o campo é despojar de todo eu. Despojar de todas as coisas. É despojar de todo aquilo que vocês acham que é Deus dando para vocês. Abra mão de todas as coisas. Compre o campo. E desfrute do tesouro em nome do Senhor Jesus. Deus permitiu o cativeiro para entender o quão preso vocês estavam. Deus permitiu o cativeiro para mostrar a dor de estar aprisionado. Vocês estavam aprisionados e não estavam observando. Mas Deus me autoriza a lhe dizer: um tempo novo virá. Só depende de vocês. Compre o campo profético. Compre o campo profético. É assim que Deus faz, irmão. Eu não estava entendendo. Neri bagada cheia cai ela baixo. Neri cai rabachori candarácia. Neri vacheir que andará sobre candarácia. Neri vacheir que nasce. A pior prisão é aquela que aprisiona a alma. É aquela que aprisiona a alma. Em nome de Jesus, entendo o que Deus está dizendo nessa noite. Pastor, nada está acontecendo comigo. Pastor, estou vivendo um tempo de bênção. Glória a Deus, se prepare. Para reorganizar. Deus está em primeiro. Pastor, Deus está em primeiro. Glória a Deus. Pastor, estou dando o que sobra, fazendo o que dá. Reorganiza. Reorganiza. Deus está dizendo: reorganiza. Pastor, estou preso. Pastor, estou sentindo toda a minha volta fechado, cercado. Compra o campo e desfrute do tesouro. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa do Senhor. Se coloque de pé, irmão, por favor. Anatote, terra do campo profético. Jeremias comprou o campo. Jeremias pagou pelo campo. Agora olha só, Jeremias guardou dentro do vaso. Jeremias guardou dentro do vaso a escritura do campo, porque ele dizia assim: é assim que se preserva a escritura do campo. Sabe o que Deus está dizendo? Em nome do Senhor Jesus, não destampe o seu vaso para se perder as escrituras do campo. Se você já tem dentro de você a escritura do campo, em nome do Senhor Jesus, desfrute do tesouro e nunca mais venda o campo. Está entendendo? Nunca venda o campo. Aleluia. Aleluia. Não venda o campo. Guarda a escritura dentro de você.
Aquele homem falou assim: eu vou vender tudo que tenho para comprar um campo, só por causa do tesouro. Se você já comprou o campo, a escritura está dentro de você. Em nome do Senhor Jesus, desfrute do tesouro que é o reino do Senhor. Amém? Desfrute do tesouro que é o reino do Senhor. Essa pandemia vai passar. Essa pandemia vai passar. Tudo vai voltar ao normal. Só vai ser propriedade do Senhor aquele que guarda a escritura dentro de si.